Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é José Luiz Nogueira, eu sou pesquisador de História Regional e de Genealogia. Escritor de diversos livros que conta histórias de famílias de Itapetininga e também aqui da nossa região. Estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas com membros do nosso Instituto Histórico e que se encontram dentro da faixa considerada a melhor idade. Eles têm muitas histórias para nos contar e estão compartilhando conosco as suas experiências de vida. O nosso convidado de hoje está com 88 anos. Ele é um itapetiningano com muitas histórias de vida. Histórias de amor, histórias de luta e de superação. São memórias de uma pessoa que viveu décadas testemunhando e participando de muitas histórias aqui da nossa cidade. Vamos aprender com as suas experiências. Eu, Teotônio Afonso Pereira Júnior, brasileiro, nascido em Itapetininga, aos 12 dias de outubro de 1936, dia da padroeira do Brasil, dia do descobrimento da América. Meu pai, Teotônio Afonso Pereira. Minha mãe, Helena Garcia Pereira. Meu pai, nascido também em Itapetininga. Minha mãe, nascida em Tatuí. Meu pai, descendente de portugueses. Minha mãe, descendente de espanhóis. Somos em 4 irmãos. João, Helena, Elizabeth. Comecei meus estudos, curso primário, na Escola Normal Peixoto Gumide, em 1943. Em 1943, estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. Tem alguns fatos interessantes que eu me recordo. Por exemplo, racionamento de gasolina. Os carros eram movidos a gasogênio naquela época. Para se comprar pão, nós tínhamos que levantar 4h30 da manhã e ir até a padaria São João, no início da avenida. Havia racionamento da farinha de trigo. Metade fubá, metade farinha de trigo. O pão, depois de 1 hora, já ficava duro, não tinha condições de ser comido. Comecei no primeiro ano, na Escola Normal Peixoto Gumide, tendo como minha primeira professora, a professora Iracema Guarnieri, que é a mãe da professora Nívia Guarnieri. Aliás, ela foi minha professora também no 4º ano do grupo. Fiz o ginásio também lá. Fiz primeira, segunda série. Por questões familiares, fui obrigado a estudar à noite, quando foram instalados cursos noturnos na Escola Normal Peixoto Gumide. Porque eu precisava de trabalhar para ajudar minha mãe. E na classe tinha um grande amigo meu, João Batista Vieira Lima, que era funcionário do Banco do Estado, que, vendo a minha situação, conseguiu um emprego para mim na CBPO, Companhia Brasileira de Projetos e Obras, que dava início à construção da Via Raposo Tavares. Fiquei lá até o término da construção da Via Raposo Tavares. Em 55, as obras terminaram e eu fui mandado embora, ainda com um convite para ir trabalhar em Furnas. Eu não aceitei, fiquei com receio. Eu queria segurança, mas tive sorte. 1 ano após, surgiu o primeiro concurso público em Itapetininga, 1957, para 12 vagas para escriturários no departamento de estrada de rodagem. Eram 12 vagas e passei em 3º lugar. Tive sorte.
E eu via, nessa ocasião, todos aqueles meus colegas, na minha faixa etária, já indo estudar, fazer faculdades em outras cidades. As faculdades não eram fáceis. Não havia aqui na Redondeza, só em Sorocaba, Campinas. Lutava pela minha transferência para o Departamento de Estrada de Rodagem em Campinas. A muito custo, com apoio até do vereador aqui de Itapetininga, Joaquim Ribeiro, me apresentou na Casa Civil para o subchefe Plínio Soares Arruda Sampaio e conseguiu autorização do governador, então Carvalho Pinto, para Campinas. Lá fiz a faculdade, tendo me formado lá em 1964, o ano da Revolução. Me formando em Campinas, consegui minha transferência para São Paulo. Em São Paulo, fui para a Secretaria dos Transportes. Na Secretaria dos Transportes, que tinha sido objeto da separação da Secretaria de Viação e Obras Públicas em Secretaria de Viação e Secretaria de Obras, fiquei na Secretaria dos Transportes. Na Secretaria dos Transportes tive sorte também. Logo que cheguei lá, como houve aquela separação da Secretaria de Viação e Obras Públicas em Secretaria dos Transportes e Secretaria de Obras, houve a formação do novo quadro de pessoal. Eu, como já tinha o título superior em Direito, fui nomeado como chefe de pessoal. E lá comecei a me preparar para os concursos. Na época, pretendia fazer concurso para juiz de direito. Nesse interim, fiz estágio em São Paulo, na 21ª Vara Penal. Só que daí, nesse período, como eu disse, estava em transformação Secretaria dos Transportes e fui convidado para assumir essa chefia de pessoal. E eu não podia, dependia desse salário para minha sobrevivência lá. Tive que aceitar. E lá o trabalho lá era total durante o dia. Abandonei até o meu estágio que eu fazia lá no fórum. Voltei para lá. Eis que surge um convênio do Estado com a Fundação Getúlio Vargas para um curso especial de administração. Aliás, era na área de pessoal. E eu fui selecionado. Eram 35. Eu fiquei entre os primeiros colocados. E isso me valeu muito. No decorrer dos próximos anos, o Estado aproveitou os primeiros colocados em cargos de direção. E eu, nessa altura, dava aula na faculdade da Associação de Ensino, referente a esse curso de administração que eu fiz na Getúlio Vargas. Fui convidado para assumir essa função de diretor na Casa Civil. Com isso daí, os meus estudos para preparo para o curso de Direito não vingaram. Comecei a diretoria lá, participei da criação da Secretaria de Comunicações, era sob a chefia do grande Brota Júnior, grande apresentador, com quem me entrosei muito bem. Fiz a montagem da secretaria, depois de pronto, voltei para a Casa Civil. Era tudo junto, voltei para a Casa Civil. Eu, estudando em Campinas, eu vinha quase toda semana aqui para Itapetininga, porque eu comecei a dar aula também na faculdade do Ósio, conforme eu falei. Minha namorada na época, Maria Cecília, fazia o cursinho em São Paulo para entrar na faculdade. E daí nasceu esse namoro com ela, em 67. Nos casamos ainda quando eu era chefe de sessão. O chefe de sessão na época, é interessante, ganhava muito bem. Então já dava para pagar aluguel de casa, com a Maria Cecília Fontes, filha do professor Abílio Fontes, até que dá o nome para uma escola aqui. Foi delegado de ensino aqui na cidade. No início, até por sinal, um fato interessante. Ela queria continuar pós-graduação, fazer mestrado, tudo isso. Então, no início, a gente não poderia ter filhos. Pelo menos nos próximos 5 anos, não poderia, para não atrapalhar o curso dela de mestrado. A nossa filha só nasceu depois de 8, 9 anos de casado. Então, a Fabiana nasceu em 1979, mais de 10 anos depois de casado. Aliás, a minha filha se casou com um moço que ela foi fazer um curso na BMW
e lá conheceu esse marido dela atual. E ele estava começando a carreira dele lá, como analista. Mas um moço muito preparado, analisado lá pelos funcionários da empresa, depois de 3 anos, recebeu um convite para ir fazer um estágio na Alemanha, para conhecer a estrutura da empresa. Já casados, foram para lá, nasceu o primeiro filho deles, o Lucas Krieger. O Lucas Krieger hoje ele está fazendo doutorado, fez engenharia na Finlândia, mestrado na Dinamarca, e hoje está fazendo doutoramento na Dinamarca, engenharia cibernética. Ele nasceu aqui, no Brasil. Voltei para a Casa Civil, logo depois surgiu um problema na Secretaria da Saúde. Eu fui indicado para assumir alguns assuntos delicados que lá ocorriam. O Dr. João Yunes era o secretário, muito excelente, educado, me deixou à vontade. E eu não quis assumir o cargo de diretor do Departamento de Administração, que era ali que era o problema. Então eu quis assumir como assessor para assuntos especiais. Fiquei lá durante 4 anos, até foi muito bom para mim, porque a Fabiana, nessa altura, estudava, fazia o jardim da infância no Colégio São Luís, onde a minha esposa Cecília dava aula de literatura lá na faculdade. E eu já estava cansado, então propus algumas vezes me aposentar, mas não aceitaram. Mas depois de um certo tempo você fica achando que você está ficando velho e acha que o pessoal já está achando que você já está se tornando inoportuno. E apresentei meu pedido de aposentadoria em caráter irrevogável. Aceitaram, sob todo protesto, tudo bem. Fui embora para casa, tá, tranquilo. Até tinha convite para ir para CESP, mas como eu estava comprando essa casa aqui, eu vou dar um descanso e depois vou ver o que eu vou fazer. Nesse interim, recebo um convite do secretário do governo, o Dr. Cláudio Lembo. O cara dele me liga e pergunta se eu estava disposto a assumir um outro cargo lá no gabinete dele. Fiquei muito assim, preocupado, achei que podia ser até um trote, porque o diretor, quando sai, normalmente ninguém quer vê-lo mais pela frente. Era essa, né? Surgiu uma vaga de assessor técnico jurídico e surgiram 5 candidatos. E o seu nome estava lá, até eu endossei. Até na época lá, aquele famoso delegado, Romeu Tuma, indicado o primo dele, também que era procurador, nome de peso, para esse cargo. E um outro também do planejamento, apoiado por deputados da região de Ribeirão Preto também. Tinha mais 3 também bem apoiados. E quando colocaram na mesa os nomes para essa vaga, até me lembro que tinha um dos subchefes, assessores direto do governador, eu achava que ele nem ia com a minha cara. Foi o primeiro a se manifestar. Desses 5 daí, o melhor é o Teotônio. Fiquei orgulhoso. Fica sinal que eles me viam como uma pessoa que tinha ainda alguma coisa a produzir em benefício da administração, não é? Então aquilo me levantou a moral. Até pedi para a secretária, quando ela conversou por telefone, era dia 17 de maio de 1921. Falei, pede para o governador se podia dar esse fim de mês para mim. Eu estou acertando meus negócios lá de casa. Ah, pois não, eu falo com ele. E nem falei nessa conversa que eu tive com o meu amigo Fernando, nem falei nada disso. Achei que o secretário já ia resolver isso daí. Chega na sexta-feira, 2 dias depois, 17 era quinta. Não, quarta. 18, quinta. Sexta, 19. Estou para vir para Itapetininga. O secretário me liga outra vez. E, doutor Teotônio, a sua nomeação já está no Diário Oficial. Mas como? Ele não ficou de esperar até o dia 30? Ah, não sei, ele quer o senhor segunda-feira aqui. Aí corri até a Assembleia, morava perto da Assembleia. Fui até a Assembleia Legislativa, fui ver o Diário Oficial, estava lá. Assessor técnico, jurídico,
preferência 23, 2 abaixo do secretário. Fiquei realmente, não orgulhoso, apenas fiquei assim, emocionado. Fui tratado sexta-feira lá, cuidar dos papéis e tomar posse. Isso foi em 91. Fiquei até 2007, quando completava 70 anos de idade. 70 anos é a idade da compulsória. Então fiquei até a compulsória. Então, eu pedi exoneração dia 11 de outubro. Não esperei cair no dia 12, para não pensar que foi na compulsória. No dia 11, eu assinei o meu pedido de exoneração. Então, fiquei mais 16 anos lá. Eu coordenava as indicações dos deputados, os requerimentos, e tinha aquelas 16 secretarias. Até foi comentado isso daí na indicação minha. Até um deles lá, não sei qual, falou: eu estou no caso, 16 secretarias, conhece na palma da mão. Qualquer outro que está no lugar dele vai ficar um ano aí para. Então, é essa a minha vida no funcionalismo. O casamento da minha filha é muito interessante. A mim me valeu muito. Eu fui conhecer o mundo. Meu genro, um cargo executivo lá na BMW, exerceu suas funções. A BMW, uma das principais empresas de carros do mundo, com sede na Alemanha, Munique. Logo que ele se casou com a minha filha, foi fazer um estágio em Munique para conhecer a estrutura funcional da empresa, né? E com isso daí, eu tive a oportunidade de conhecer vários países, porque lá o executivo, o céu, né, da empresa, fica no máximo 3 anos e meio, 4, em cada país que ele vai. Então comecei conhecendo pela Alemanha, país moderno, saiu de uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, 1 metro de altura. Quando meu genro chegou lá, Munique é uma das cidades mais modernas do mundo. De lá, ele foi para a África do Sul, onde a BMW tinha uma fábrica lá. Da África do Sul, eles foram para a China. A China, que eu imaginava ser um país não muito avançado, me impressionou muito. Tudo impecável. Xangai, uma cidade jardim. Todas as praças, parecem canteiros. As avenidas, todas com flores. Enfim, me impressionou muito. País muito avançado. De lá ele voltou para o Brasil, ficou aqui mais 4 anos e foi transferido há 4 anos para Estados Unidos. A sede é New Jersey. Ele mora em Manhattan, porque a filha dele estuda lá. Ele tem os 2 filhos, conforme eu falei, o Lucas, que sempre estudou na Europa. E na Finlândia, onde ele fez engenharia cibernética. Foi fazer mestrado na Dinamarca, porque os pais deles são descendentes de dinamarqueses. E agora está fazendo doutoramento para terminar o curso dele lá. Então me valeu muito isso daí. E é o meu orgulho, os 2. Agora, eu também sempre fui muito apegado a ferrovias. Quando eu era criança, eu ia ver o trem internacional, passava aqui na estação daqui. O trem internacional, um trem inox. Era movido a lenha naquela época. Ele saía de São Paulo e ia até Montevidéu, no Uruguai. Meu pai tinha ganho um prêmio na loteria e foi de navio com a minha mãe, grávida de mim, de 3 meses, até Buenos Aires. Mas quando o navio passa na costa de Santa Catarina, era paquete, falavam os navios. Ele passa na costa de Santa Catarina, ele balança muito. Então foram de trem, voltaram nesse trem internacional, para almoço aqui na estação. O pai do Péricles, casado com a Ilse Guimarães, é o dono do restaurante, passava lá para o pessoal almoçar. Então, você veja bem como é que era. Mas, infelizmente, tudo isso acabou. Houve a extinção das ferrovias, e nem existe mais. O Brasil, hoje, que era para ser cortado de ferrovias, e D. Pedro II muito bem soube conduzir. D. Pedro II, pouca gente sabe,
foi quem construiu a maior parte da ferrovia do Brasil. Inclusive, as cautelas naquela época que ele teve, a ferrovia que pro norte eram toda bitola larga. E pro sul para o Rio Grande, era bitola estreita. Porque na Guerra do Paraguai ficou muito resquício. A Argentina sempre reivindicou os territórios das missões, a parte que margeia ali Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então ele construiu bitola estreita de São Paulo até Rio Grande do Sul, para evitar que os argentinos que tinham bitola larga do seu lado invadissem aqui. Aliás, o Estadão uma vez trouxe um artigo muito bom. Inclusive, hoje tem um comentário, vou ler só uma frasezinha aqui. Para que o Brasil consiga evoluir na mobilidade urbana, é essencial estabelecer um modelo de financiamento sistemático, garantindo recursos contínuos para ampliação da malha e evolução da infraestrutura existente. O transporte sobre trilhos deve ser protagonista nessa transformação. É fundamental que o governo, iniciativa privada, sociedade trabalhem juntos, garantindo os investimentos necessários sejam feitos para que a mobilidade seja juntada como uma prioridade nacional. Então, o Brasil, sem ferrovias, ficará nisso daí. Tem algumas que foram iniciativa privada, que vem lá do Mato Grosso, aquele Brajo Maggi, construiu parte do Mato Grosso. É fazer de lá até Paranaguá. E tem outras ainda. Lá no Nordeste tem uma outra também que está sendo construída. Se o Brasil ficar parado, ele não evoluirá essa parte de transporte. Mesmo aposentado, eu continuo como presidente da Comissão Patrimônio Histórico e Urbanístico da UAB de Itapetininga. Primeira vez foi nomeado pelo Dr. Luiz Gonzaga, Lisboa, e depois 2 vezes pela doutora Ana Lúcia, onde eu continuo até hoje. Essa comissão, eu sempre atuei em consonância com a Comissão do Meio Ambiente. Visamos muito salvaguardar os problemas que o Rio Itapetininga vem enfrentando com relação à Sabesp, que lança o esgoto quase in natura no Ribeirão Ponte Alta. E a lagoa dela, segundo consta, não suporta mais a decantação atual para o lançamento do tratamento e dos seus esgotos no Rio Itapetininga. Os peixes estão desaparecendo. E com isso daí, o rio está praticamente sem peixe. Somente quando sobe alguns do Rio Paranapanema para cá, e enchentes, só que a gente pega alguma coisa. A mata ciliar do Rio Itapetininga também está escassa. Isso provoca assoreamento no rio. Mata ciliar, um problema seríssimo também. E a gente vem lutando desde 2015. A mata ciliar é um instrumento de contenção de resíduos e dos agrotóxicos que são lançados pelos fazendeiros nas suas lavouras. E quando chove, esses resíduos tóxicos são lançados no rio. Provocam mortandade de peixes também. Então isso aí vem abalando. Vimos mantendo a prefeitura, a CETESB e a Sabesp a par desses assuntos. Mas parece que ninguém se interessa muito. Inclusive, já comunicamos ao senhor promotor, doutor Célio, sobre esses problemas que estão afetando o Rio Itapetininga. Vamos continuar mais um pouco para ver quais serão as atitudes do senhor prefeito, da Sabesp, da CETESB e da promotoria com relação a esses problemas todos que vêm afetando o Rio Itapetininga. Eu comecei defendendo quem vinha me procurar, de graça. Aí o presidente da época foi afastado. O que era o presidente me convidou e eu assumi. Assumi pro forma. Depois fui me mantendo.
Bom, eu via que eu ia nas reuniões em São Paulo, tudo, mas também eles eram parados. Ninguém tinha iniciativa própria para fazer alguma coisa em benefício. Aqui eu consegui, para o sindicato, mais de 59 médicos para atender os aposentados de forma não gratuita, mas de forma compensatória. E todo mundo gostava. Aliás, até o oncologista, quando chegou o primeiro oncologista na cidade aqui, o primeiro lugar que ele foi contratado foi pelo sindicato nosso, depois que a prefeitura o contratou. Então, eu tinha todas as especialidades, eu tinha aqui. Só médico bom. Só que com essa política, o presidente lá em São Paulo foi afastado. E com isso daí, cortaram também as verbas que eles davam para manter o sindicato nas outras partes do país. A política interna dele lá, que eu nunca me interessei, não tinha dinheiro para manter o nosso sindicato aqui. Falei, se vocês pagarem o salão nosso, ficava ali no prédio da Fiscolec, se vocês pagarem o nosso salão, já está muito bom. O resto vocês não precisam mexer. Mas não tinha dinheiro para nada. Aí cortaram, ficou só os de São Paulo e uma e outra unidade aí que tinha condições de manter ainda. Então foi uma perda muito grande. Então fechamos o sindicato. E mesmo assim, tem um funcionário lá, o Lázaro, que atende ainda hoje, de graça. Muitas vezes ele pede lá um dinheirinho para alguma despesinha que ele tem, né? Ainda tem. Aqui na Zona Azul, tem. Conseguimos que o aposentado tivesse 2 horas sem pagar na Zona Azul. Mais do que isso. E a prioridade de atender em locais por banco, unidades de saúde, tudo aí com prioridade. 2 passagens de graça nos ônibus, entre interestaduais. A minha empregada era muito lá para visitar a cunhada dela em Guapiara. Até eu um dia eu cheguei no Cometa, comprar minha passagem, moça, tem vaga para amanhã, para idoso. O senhor não prefere? Não quero não. Não, ficava chato para mim. A gente conseguiu muita coisa. Mas podia ter mais coisa. No teatro, cinema tem. Jogo de futebol. Daí nós conseguimos já naquela época. Aqui tem a unidade aí da prefeitura, né? Que dá isso daí, atividade de lazer. Eu sou uma pessoa que lutei sozinho. Sou uma pessoa que lutei sozinho. Fui estudar no curso noturno quando tinha 16 anos e meio. Com 16 anos e meio eu comecei a trabalhar na CBPO. Com 16 anos e meio. Eu já fazia folha de pagamento dessa companhia que construiu a Raposo Tavares. Tanto é que quando terminaram a construção aqui, eu recebi um convite para ir trabalhar nas Furnas. O doutor Antônio Rico, sobrinho do Oscar Americano, famoso, que tem a Fundação Oscar Americano em frente, em Morumbi, em São Paulo. Ele chegou para mim e falou, tio Antônio, você quer ir trabalhar conosco? A sede nossa vai ser lá em Bragança Paulista. Tinha completado 18 anos. Você vai assumir tudo lá. Material, pessoal, tudo. Você tira a carta agora, você vai completar 18 anos, você fica com a caminhonete à noite para você fazer faculdade. Eu não quis aceitar porque fiquei com medo. Você vai trabalhar numa empresa assim, um atrito que você tenha, você vai mandar embora e daí? Então, tive muita sorte que eu esperei. Não aceitei, mas esperei. Saiu um concurso no DR, com 2.095 candidatos, passei em terceiro lugar, a 12 vagas. E a testemunha disso, Dirceu, que passou em quarto lugar.
Então, daí sim, aí eu senti segurança. Fui para Campinas, tudo, né? Mas eu podia estar bem lá. Ele falou assim, se algum dia você se interessar em voltar, você me procura. E nunca parei, sozinho, trabalhando e estudando. Isso eu vejo. Quantos amigos meus que ficaram parados aqui em Itapetininga? Parado. Depois, 15, 20 anos, arrumava algum emprego por sorte. Fiz concurso para procurador do INSS, passei. Inspetor do trabalho, passei. Fui chamado para ser inspetor do trabalho, que era a Maria Dulce aqui, que passou entre os primeiros colocados. Me levou lá para conhecer o delegado regional do trabalho lá em São Paulo, no centro. Ele falou assim, Teotônio, você vai ser nosso diretor aqui. Você não vai trabalhar na rua. Veja bem como. Mas só que o salário era 35 mil. E eu na Casa Civil, sabe quanto que eu ganhava? 88. Tinha condições? Tinha 2 carros. Fui lá para ficar 4 anos. Fiquei 31. Viu? Então a mocidade tem que olhar o futuro. Tem que chegar na frente. Não pode esperar cair do céu. Se ele não resolver sua situação funcional de emprego, de estudo, até os 30, 35 anos, depois é muito difícil. Só você ganhar na loteria. A biografia do Dr. Teotônio é muito extensa. Ele recebeu muitas homenagens. Ele também participou das atividades do nosso IHGGI, Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Itapetininga. Ele foi convidado pelo Dr. Valdomiro Benedito de Carvalho para ingressar em nossa confraria. O Dr. Teotônio escolheu como patrono de sua cadeira o Visconde de Tauné. Eu lamento não poder falar mais, porque eu queria preparar muita coisa, mas me limitei aos objetivos principais dessa entrevista. Mas eu sou uma pessoa que gosta de vários assuntos mais diversos. Então, eu que trabalhei lá no Palácio do Governo, eu vi o quanto é importante a pessoa ficar sendo uma pessoa eclética, conhecer todos os assuntos. Tudo. Veja a Cecília, minha esposa. Você namora ela? Era a primeira aluna desde o ginásio até o mestrado, em primeiro lugar. Então, isso eu via. Aprendi muito com ela também. Mas é isso. É isso que eu tenho. Obrigado pela entrevista. Dr. Teotônio Afonso Pereira Júnior, nós agradecemos de coração a sua participação em nosso canal e por ter compartilhado conosco a sua experiência de vida. Sua contribuição foi extremamente valiosa para mim e para o público, o nosso público que assiste os nossos vídeos. A sua história é um legado valioso e inspirador para muitas gerações.
Desejamos muita saúde e paz para o senhor e para toda a sua família. E para você que assistiu esse vídeo, deixamos aqui o nosso agradecimento. Continue acompanhando as nossas publicações nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. E se você gostou, já sabe. Clica no gostei. Se inscreva em nosso canal, caso ainda não esteja inscrito. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com um novo convidado contando as suas histórias de vida. Até lá!